Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, produtor, produtora rural, empreendedores do campo e todos vocês que estão ligados na UFT-FM. Muito bom dia, chegamos com mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio. Desde já agradecemos a vocês que nos acompanham no 96,9 FM e também pela internet. Nosso programa já está na internet. Confira no www.norteagropecuario.com.br. Norte Agropecuário no rádio tem apresentação e produção de Cristiano Machado. A edição, finalização é de Michel Assunção. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Começamos sempre com uma informação exclusiva, algo que você encontra apenas no www.norteagropecuario.com.br. Ouçam só, as exportações do Tocantins no primeiro quadrimestre do ano tiveram uma redução de 21,12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, as empresas e produtores tocantinenses venderam ao exterior pouco mais de 218 milhões de dólares, o que correspondem a 862 milhões de reais. O valor, a diferença negativa, é de 58 milhões de dólares, algo em torno de 230 milhões de reais, menor em relação ao registrado de janeiro a abril do ano passado. Em volume absoluto de quilos vendidos ao exterior também houve uma redução de 22,34%. Nos primeiros 4 meses de 2019, foram vendidos a outros países 479.083.000 quilos de produtos ao exterior, contra 671,84 milhões do mesmo período do ano passado. Essa redução de volume semelhante ao valor em dinheiro indica que não foi uma variação por causa dos preços, mas sim diminuição nos negócios ao exterior. Outra notícia importante para o estado do Tocantins. Nessa semana tivemos a AgroTeams e durante a feira em Palmas houve um encontro, uma reunião importante entre representantes do sistema FAET-Senar e governo do estado. O presidente da FAET, que é a Federação da Agricultura do Estado do Tocantins, o Paulo Carneiro, e o representante do sistema FAET-Senar, o Frederico Sodré, eles se reuniram com o próprio governador Mauro Carresi. Foi na AgroTeams. Na pauta, calendário de exposições agropecuárias de 2019, um tema que sempre destacamos aqui no Norte Agropecuário no rádio. Também foram discutidas as soluções sobre pagamentos, pendências de convênios do governo do estado com eventos já realizados nos anos de 2017 e 2018. Sobre as pendências, conforme informou a FAET, o governo do estado disse que realiza um estudo na Secretaria da Fazenda para viabilizar o mais rápido possível esses pagamentos das pendências e garantiu que os convênios de 2019 serão pagos nos seus prazos. O Norte Agropecuário segue acompanhando este caso, este tema, pois é um tema muito importante para a cadeia produtiva do Tocantins. Isso mesmo. Só esse ano, para vocês terem ideia, são 38 exposições agropecuárias previstas, Palmas e no interior do estado. Isso no calendário do sistema FAET-Senar. E essas exposições elas são importantíssimas, pois esses eventos possibilitam a capacitação dos produtores rurais e também movimentam a economia na capital e no interior.
E o Norte Agropecuário, como eu falei, segue acompanhando esse tema e dará mais informações deste caso aqui para os nossos ouvintes e também no www.norteagropequario.com.br. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Produção de etanol de milho supera 1 bilhão de litros. O milho já é responsável pela produção de cerca de 1,4 bilhão de litros de etanol total produzido no país. Flávia Agnello, da Conab, traz mais detalhes. Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. A produção de etanol a partir do milho já supera 1 bilhão de litros. Os dados foram apurados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e divulgados nesta terça-feira junto com o primeiro levantamento da safra 2019-2020 de cana-de-açúcar. O boletim revela que o estado que mais produz etanol de milho é Mato Grosso, seguido por Goiás e Paraná. Cada vez mais relevante no cenário nacional, a Conab passará também a acompanhar a produção do combustível a partir do grão, como explica o superintendente de informações do agronegócio da companhia, Cleverton Santana. O início desse processo foi com unidade de produção que já produzia etanol a partir da cana-de-açúcar e que passou também na entre-safra da cana a produzir etanol a partir do milho. E há investimento em outras plantas, outras unidades de produção também para aumentar essa produção. Por isso, essa boa perspectiva. Pela primeira vez, a gente ultrapassa 1 bilhão de litros de estimativa de etanol a partir do milho e a perspectiva para os próximos anos é aumentar também. O documento divulgado nesta terça também traz os dados sobre a produção de cana-de-açúcar, que deve ser um pouco menor que o ciclo anterior, chegando a 616 milhões de toneladas, devido a uma queda na área plantada. Já a produção de açúcar mostrou recuperação, com aumento de cerca de 10%, podendo atingir um volume próximo a 32 milhões de toneladas. Apesar desse crescimento, os produtores ainda preferem destinar a cana para a fabricação do etanol, que deve registrar cerca de 30 bilhões de litros. O que acontece nessa safra é que nós estamos voltando para uma normalidade de produção. A estimativa é de aumento na produção de açúcar, mas ainda abaixo das 35 milhões de toneladas de açúcar que ocorreu na média das últimas 7 safras. E, consequentemente, se aumenta o aterro destinado para o açúcar, é necessário, então, reduzir o aterro destinado para o etanol. O levantamento com mais informações sobre a produção de cana-de-açúcar e etanol no país está disponível no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Conab, informação direto da fonte. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Os dados são do TCU, o Tribunal de Contas da União. Ouçam, mais de 1 milhão de declarações de aptidão ao PRONAF emitidas entre 2007 e 2017 não são legítimas. O prejuízo aos cofres públicos é de 15 bilhões de reais. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu o tema nesta semana. Mais informações com Lívia Torres, da Rádio Senado. A declaração de aptidão ao PRONAF é um documento indispensável à concessão de microcrédito para produtores e agricultores familiares, com renda de até R$20 mil por ano. Segundo dados do TCU, mais de 1 milhão de declarações emitidas entre 2007 e 2017 não são legítimas. A presidente da comissão, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, rebateu críticas ao programa, alegando que existem agricultores que necessitam do benefício para produzir. Tem gente que planta 100 hectares nesses programas aí, a pessoa fica de fora desses programas, ela precisa desses programas, ela não tem condições financeiras, ela é colocada como uma pessoa extremamente abastada. Então, juntar toda essa cadeia, esse é o intuito, para que a gente consiga fazer realmente um projeto de Estado. O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, Carlos Lopes, apontou que as irregularidades causaram prejuízo de quase 15 bilhões de reais para as contas públicas. Ele também ressaltou que o questionário aplicado previamente é preenchido de maneira indevida propositalmente
para facilitar a concessão do benefício. Chamamos isso dentro da CONAFE de estatizar o questionário. Estatizar o questionário é você levar ao campo de pergunta no produto que você quer, para que haja viabilização da carteira, de crédito, de política social. A discussão também contou com a participação do presidente do INCRA e representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O governo federal divulga cronograma de liberação de orçamento para o programa do Seguro Rural. A liberação mensal dos recursos ocorrerá até novembro e deverá beneficiar cerca de 65 mil produtores. As informações são de Danilo Nascimento, de Brasília. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou nesta quarta-feira o cronograma de liberação do orçamento para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2019. Do valor total liberado de R$ 370 milhões, foram destinados R$ 125 milhões para as culturas de inverno, como milho, safrinha e trigo, R$ 160 milhões para as culturas da soja, milho, arroz, feijão e café, R$ 64 milhões para as frutas, R$ 1 milhão para a pecuária e R$ 20 milhões para as demais culturas. O coordenador-geral do Seguro Rural, Diego Almeida, explicou que, apesar do bloqueio de 38% ocorrido no orçamento do Ministério, o valor é o mesmo do ano passado. Mas o Ministério buscará desbloquear o orçamento ao longo do ano e executar integralmente o valor aprovado na Lei Orçamentária Anual para 2019, que totaliza R$ 440 milhões. No total serão disponibilizados 370 milhões para o programa, o mesmo valor do ano passado. O Ministério da Agricultura ele sofreu um bloqueio no orçamento na ordem de 38%. Além disso, vamos buscar ao longo do ano desbloquear esses 16% e tentar executar integralmente o valor de 440 milhões que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual para o ano de 2019. O cronograma foi aprovado durante a última reunião do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, realizada no dia 30 de abril. Para o Momento Agro, de Brasília, Danilo Nascimento. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Produtores rurais de todo o país contrataram 142 bilhões de reais em empréstimo em apenas 10 meses. O montante representa uma alta de 6% em relação ao mesmo período do ano agrícola anterior. Os dados fazem parte do balanço de financiamento agropecuário, safra 2018-2019. Mais detalhes com Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O total das contratações de crédito rural de junho de 2018 a abril deste ano somou 142 bilhões de reais, o que representa uma alta de 6% em relação ao mesmo período do ano agrícola anterior. Os dados fazem parte do balanço de financiamento agropecuário safra 2018-2019, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base nos números do Sistema de Operação de Crédito Rural e do Proagro, do Banco Central. As contratações do crédito rural para custeio somaram 78 bilhões de reais. Industrialização totalizaram 6,3 bilhões de reais e a comercialização 21 bilhões de reais. De acordo com o coordenador-geral de crédito rural do MAPA, Antônio Moraes, o bom desempenho do setor agropecuário foi responsável pela cifra positiva. Ele destacou ainda a busca do produtor por recursos para investimentos. São todas essas cifras bastante positivas que retratam o bom desempenho do setor agropecuário. O que é importante destacar, retratado nos valores, nas contratações, é a demanda por esses recursos.
Mais do que em anos anteriores, nesta safra houve um aumento significativo na demanda de recursos, especialmente para investimentos, o que é muito importante, porque o investimento é o financiamento que vai contribuir para ampliar a capacidade produtiva do produtor ao longo do tempo. Os financiamentos de investimento alcançaram 36,6 bilhões de reais, com destaque para os programas de aquisição de máquinas e implementos agrícolas, o Moderfrota, com 7,6 bilhões de reais, o Pronamp, com mais de R$1 bilhão, o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, Programa ABC, com 1,4 bilhão, e o Pronaf Mais Alimentos, com 7,1 bilhões de reais. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Sempre compartilhamos aqui no Norte Agropecuário, no rádio, informações técnicas, experimentos e tecnologias importantes para o homem e a mulher do campo. Trata-se de uma relevante parceria que fazemos questão de estabelecer com instituições. E uma dessas instituições é a Embrapa, que desenvolve um trabalho vital para a agropecuária brasileira. E neste programa vamos falar sobre as vantagens do pastejo rotacionado para a pecuária. Ouçam só, o pastejo rotacionado é um sistema de manejo que subdivide a pastagem em piquetes e resulta numa melhora na nutrição do rebanho, ao mesmo tempo que contribui para a renovação da pastagem, mantendo o solo mais conservado e produtivo. Este é o destaque do Prosa Rural da Embrapa, que fazemos questão de compartilhar com os nossos ouvintes aqui na UFT-FM. E quem vai dar detalhes sobre esse assunto é a Fernanda Mara. Ela é do núcleo avançado da Embrapa Gado de Leite, da Regional Centro-Oeste. Confira as vantagens do pastejo rotacionado na entrevista conduzida pelo colega Hélio Magalhães. Fernanda, como implantar um sistema de pastejo rotacionado? O primeiro passo fundamental para implantarmos um sistema de pastejo rotacionado é o planejamento. O produtor, junto com o técnico, ele tem que planejar as atividades de acordo com a forrageira que ele vai utilizar ou que já existe, saber a produção deste material e o número dos animais. Fora isso, ele tem que escolher o sistema de pastejo. Hoje, em sistemas rotacionados, nós trabalhamos o sistema dias fixos de descanso, onde você deixa o material com um descanso fixo durante o período das águas e também por interceptação luminosa. O número de piquetes, o tamanho da área vai ser influenciado pela escolha do sistema, pelo número de cabeças no rebanho e também a forrageira. Então, a partir do momento que ele tiver todas essas informações, ele vai conseguir implantar esse sistema que é rotacionado, que nada mais é do que uma subdivisão de um pasto grande em pequenas parcelas que nós chamamos de piquete. Para o produtor de leite, por exemplo, nesse sistema os animais produzem mais? Sim, todas as pesquisas demonstraram até hoje que quando você subdivide os pastos em pequenas parcelas, que nós chamamos de piquetes, você aumenta a eficiência de pastejo. O que é isso? Você, na verdade, colhe mais o que plantou. Você pode chegar até 75% ou mais de eficiência de pastejo ou de colheita pela boca do animal, pelo simples fato dessa subdivisão. O produtor de leite ele vai ganhar como? Ele vai ganhar porque o animal ele é seletivo e ele costuma pastejar mais próximo a aguadas e próximo a saleiros e coxos de suplementação. Quando você diminui, você força o animal a consumir o material e esse material vai estar num ponto de colheita ideal. Com isso, nós temos aí uma diminuição das perdas de pasto e, consequentemente, uma maior eficiência de pastejo. Fernanda, e falando sobre a pastagem, existe uma forrageira certa para se utilizar no pastejo rotacionado? Dentro, nós temos várias forrageiras, vários gêneros, mas os mais utilizados hoje são do gênero Sínodo, que é o Tifton, o gênero Pânico, Mombaça,
Tanzânia, Quênia, que é o mais novo, o gênero Uroclo, antigo braquiário, e o gênero Periceto, que é do capim-elefante. Todos esses podem ser utilizados. O que o produtor tem que ter em mente é que a partir do momento que ele vai fazer um pastejo rotacionado, ele vai investir em infraestrutura. Piquetear significa aumentar a quantidade de cerca, seja fixa ou mesmo elétrica. Então, o ideal é que ele coloque um material que vá responder, mas se caso ele tenha uma braquiária, ele pode fazer um rotacionado em braquiária. Não existe uma exclusão de nenhuma forrageira, no caso de pastejo, para sistema rotacionado. No caso da extensão, existe um tamanho ideal para a implantação dos piquetes, dos pastejos? Os piquetes vão ser de acordo com o rebanho e com a produção do material forrageiro. Nós temos algumas pesquisas que falam que nós podemos colocar de 30 metros quadrados a 150 metros quadrados por cabeça dia. Mas isso vai depender por que essa amplitude toda? Porque depende do manejo do produtor. Se o produtor tem um manejo mais problemático, ele vai ter que aumentar a quantidade de área por animal. Se o produtor tem um manejo mais intensivo, com maior fertilidade, etc., com maior respeito à altura e momento certo de colheita, ele precisa de uma menor área para cada animal. Então, o tamanho do piquete, resumindo, vai depender muito do manejo do produtor da fazenda, vai depender muito do rebanho, tamanho do rebanho e da produção do material. Não existe uma receita de bolo para o tamanho de piquete. Sobre o tema, ouviremos o médico veterinário Gustavo Feliciano. A gente trabalha com atendimento em fazendas leiteiras e colocar aqui 50% das propriedades que trabalhamos hoje trabalham com as vacas em lactação em pastejo rotacionado. É uma propriedade que faz esse pastejo o ano inteiro, porque são 14 hectares de pasto irrigado, de tifton irrigado, e no trabalho que nós fazemos a gente faz a avaliação econômica também das propriedades. E a gente tem tido um menor custo de produção e uma maior lucratividade das fazendas que fazem esse manejo mais intensificado e mais controlado, onde a gente controla o manejo de entrada e saída dos piquetes, a fertilidade do solo, com a avaliação bromatológica das pastagens e correção da dieta. Através dessa análise bromatológica, a gente faz a correção da dieta buscando a máxima produtividade dessas vacas. O ponto inicial é fazer uma correção da fertilidade do solo para até a planta ter a melhor resposta, né? Então é corrigir bem o solo e ter o dimensionamento correto com a taxa de lotação que a propriedade, independente do tamanho dela, a taxa de lotação que ela almeja, e respeitar principalmente a parte fisiológica da planta, né, com relação ao crescimento da planta. Então, respeitar a questão de ponto de entrada dos piquetes, altura de entrada, altura de saída, buscando o melhor valor nutricional da planta e que ela tenha uma melhor resposta também. Após o pastejo, ela tem uma melhor resposta, buscando atender tanto a parte fisiológica da planta e a parte nutricional do animal. Isso é um projeto que a gente tem na universidade, que ele é um projeto de assistência técnica, onde a gente atende produtores de leite, e a filosofia maior do projeto é a capacitação de alunos, onde a gente faz o treinamento e a capacitação dos alunos dos cursos de agronomia, zootecnia e veterinária da UFG. E o manejo bem-sucedido é fundamental. Wilton Freitas, de Abadia de Goiás, aderiu ao sistema. Ele cria gado leiteiro e fala sobre a produção. De volta, Hélio Magalhães, jornalista da Embrapa Arroz e Feijão. O número de animais, ele praticamente quadruplicou, né? Ele aumentou mais de 4 vezes mais o número de animal. E a produção de leite? A produção de leite está em média de 17 litros por animal. Isso depois que foi o manejo rotacionado? Depois, né? Antes não conseguia, não. E o que praticamente o senhor fez? Saí da braquiária, passei para patif e é irrigado. Meus pasteios são irrigados. Então, há quanto tempo que o senhor teve essa mudança de um sistema para o outro? Foi de 2011 para cá, né? Eu comecei a implantação em 2011. Agora, no final de 2016, 2017, que ela conseguiu já arredondar para funcionar por completo.
assim, o senhor encontrou alguma dificuldade no início? Dificuldade você tem, né? Porque às vezes a gramática fala alguma coisa e aí você vai fazer na prática, às vezes não é bem do jeito que a literatura manda, né? Sim. Então você tem suas adaptações, você tem que ir adequando. Sou Hilton. Eu queria que você pudesse falar aqui para os produtores do Prosa Rural qual a orientação que você poderia passar, baseado nessa sua experiência, com o manejo rotacionado. Como iniciar esse manejo adequado para o senhor? Para iniciar, primeiramente, você tem que ter um técnico específico na área de pastagem, né? Que entenda de agricultura e pecuária, tipo um agrônomo. E fazer as correções de solo, fazer a adubação correta e a implantação, você faz a implantação de acordo com o que você vai, se o capim vai adensando, quanto mais tempo você vai trabalhando nele, vai ficando melhor. Então, com a adubação que você vai fazendo, com o manejo, sempre você vai conseguindo um animal a mais por hectare, vai aumentando a lotação. Então, a partir disso aí é o olho do dono, é o olho clínico que vai definir. Você tem que ter muita dedicação, porque é uma tarefa difícil. Não é bem assim, mamão com açúcar, não. Você tem que batalhar, mas consegue. Hoje eu estou com um número bem alto, bem acima da média nacional, e é uma coisa assim que a gente ainda vem tentando melhorar mais. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Como sempre, finalizamos o Norte Agropecuário no rádio com uma música, o nosso momento cultural. E, como não poderia deixar de ser, nós faremos uma homenagem em razão dos Dia das Mães, celebrado domingo. Parabéns a todas as mamães. Você, filho, filha, os netos, abracem sua mamãe, suas avós. Se ela estiver longe, ligue, diga que ama. Se ela não estiver mais entre nós, faça a sua oração. Converse diretamente com ela por meio da oração, pois ela está sempre ao seu lado te protegendo. Parabéns, mamães! Não só hoje, mas todos os dias é Dia das Mamães. Deixamos essa homenagem nas vozes de Mike e Luan. A composição é do tocantinense Rick, com seu parceiro Renner. Rick, que é aqui de Monte do Carmo, onde temos uma grande audiência do nosso programa. A canção Mãe. Grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Parabéns, mamães! Parece que estou ouvindo por aqui uma canção. É o que minha mãe cantava lá onde nós morava pra alegrar o coração. Por isso eu peço licença, para que em vossas presenças eu possa desabafar na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar. Nós também no sertão faz a comemoração dessa data tão querida, que é a de nossa mãezinha, que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, ó que santa palavra que até Jesus pronunciava com tanta felicidade. Mãe merece adoração, seja aqui no meu sertão ou seja lá na cidade. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura?
Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição fala tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, e às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.